Você já ouviu falar sobre plano de parto? Você sabia que o plano de parto é um documento ao qual você tem direito e que vai te ajudar a ter o parto da forma com que você espera? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é o plano de parto, como você monta um plano de parto e como ele pode te ajudar na hora de ter o seu bebê. Olá, gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre plano de parto, tá? Esse vídeo ele tá fazendo parte de uma minissériezinha, né, uma websérie que eu fiz aqui sobre violência obstétrica, que foi o caso que aconteceu, né? Saiu muito na mídia há algumas semanas o caso de um anestesista que violentou uma gestante durante o parto, então isso foi uma comoção geral, com razão, porque foi uma atitude das mais deploráveis que eu já vi nos últimos tempos, e eu achei que valia a pena trazer informações de como nós, mulheres, podemos nos proteger este tipo de violência, né? E uma forma que eu vi de fazer isso foi trazendo alguns vídeos nos quais eu falo sobre violência obstétrica, sobre o direito de acompanhante, sobre o plano de parto, que são todas, né, informações e ferramentas que vão ajudar a nos proteger neste momento tão importante que é o momento de ter um bebê, tá? A sugestão veio de uma seguidora aqui do canal, eu tô deixando o print aqui na tela do pedido dela, tá? E então vamos lá, vamos falar hoje sobre o plano de parto, que é uma ferramenta muito importante, que é importantíssimo que vocês tenham conhecimento, tenham o próprio plano de parto e utilizem este plano de parto para defender a forma com que vocês querem que o filho ou a filha de vocês venha ao mundo. Então vamos lá, gente, o que é o tal do plano de parto? Vamos lá. O plano de parto ele é um documento com validade legal, tá? Ele é reconhecido pela lei, ele tem validade dentro da lei, recomendado e reconhecido pelo Ministério da Saúde. Prestem atenção nisso. O Ministério da Saúde está envolvido aí na questão do plano de parto. Ele deve ser elaborado pela gestante, se possível com a ajuda do seu companheiro ou da sua companheira e da sua doula, caso ela tenha, né, uma doula, uma pessoa que esteja acompanhando ela aí durante o período da gestação e que vai acompanhá-la durante o período do parto e no pós-parto. Nesse documento deve constar todos os seus desejos e cuidados que ela quer receber para si e para o seu bebê durante o trabalho de parto, durante o parto em si e no pós-parto. Então, o plano de parto, gente, ele serve para que a mulher seja a protagonista do seu parto, para que ela tenha direito à tomada de decisão, a informar o que quer e como quer, e ele evita, gente, fortemente os casos de violência obstétrica. Existe um modelo de plano de parto? Bom, gente, há diversos modelos de plano de parto disponíveis na internet para serem copiados. Simplesmente você vai lá, copia, Ctrl+C, Ctrl+V e você tem seu plano de parto. Mas esse vai ser o seu plano de parto? Né? Tem que pensar o seguinte. Então, o que acontece? A mulher, ela deve pensar a respeito do que ela espera para essa hora e ela não deve pegar um documento pronto, tá? Claro que pode usar como base, para não esquecer de nenhum ponto, mas copiar simplesmente não tem utilidade alguma, já que as equipes, né, dos hospitais, geralmente, elas sabem diferenciar uma mulher que chega com um plano de parto copiado da internet de uma outra que chega com uma lista redigida por ela mesma e que realmente é importante para ela. Então, quando eles recebem, eles olham, eles dizem, isso aqui pegou da internet, a gente não precisa nem seguir porque ela também nem tá tão preocupada. Opa, peraí, ela enumerou tudo direitinho, olha todos os pontos. É importante a gente prestar atenção aqui porque ela realmente está focada em ter o parto da forma que ela quer. E onde pode ser utilizado o plano de parto? Só em hospital particular ou eu posso fazer uso desse documento também no SUS? Boas notícias, tá? É possível usar o plano de parto no SUS e em demais hospitais da rede conveniada ou rede particular. Inclusive, isso é altamente indicado para evitar, né, o risco de violência obstétrica na hora do parto, tá bom? Então, eu inclusive, né, quero deixar aqui para vocês o link de um vídeo no qual eu já falei sobre violência obstétrica para vocês clicarem e assistirem, para vocês entenderem, né, o que é, o que não é violência obstétrica e para vocês poderem se defender e garantir os seus direitos nessa hora. Bom, então como dito, né, plano de parto ele pode tanto ser utilizado na rede conveniada, na rede privada, no SUS, tá? Mas o que ocorre é que muitos hospitais, maternidades, eles recebem o plano de parto
eles leem e eles desconsideram ou não tratam com muita atenção. Por esse motivo que também é muito indicado a presença de um acompanhante na hora do parto. Ele irá fazer valer o respeito a esse documento, tá? Eu fiz um vídeo também aqui no canal sobre a lei do acompanhante, sugiro que vocês assistam. Então, minha dica, você quer ter um plano de parto? Você tem um planejamento para como deve ser o seu parto e você quer que ele seja respeitado? Redija o seu plano de parto, pode até pegar modelos da internet para não esquecer de nada, mas redija o seu plano de parto acompanhada da pessoa que vai estar com você na hora do parto. Por quê? Porque essa pessoa vai saber o que você pediu, né? E essa pessoa vai exigir na hora que aquele plano de parto seja respeitado, tá? A equipe é obrigada a seguir o plano de parto quando ela recebe, né, esse documento da gestante? Sim, tá? A equipe, ela deve seguir o que consta no plano de parto. E para garantir isso, né, o ideal, gente, é entregar o plano de parto quando der entrada no hospital, tá? Apresentar para o obstetra ou para a enfermeira que estará na assistência e pedir que eles assinem ou carimbem uma cópia antes de anexar ao prontuário. Dica importante, leve uma cópia impressa no dia, deixe com o seu acompanhante, entregue lá e peça, né, que ou o obstetra ou a enfermeira que está ali como responsável naquele momento, carimbe e assine, tá? Quando não for possível seguir o plano de parto conforme indicado, qualquer ação que precise ser tomada, né, e que fuja ao que está descrito no documento, deve ser informado à mulher de forma clara. Por exemplo, se a mulher colocar lá no plano de parto que ela não quer tomar analgesia, que ela não quer fazer epísio, e isso precisar por algum motivo ser feito, isso deve ser explicado e deve vir com o consentimento da gestante. Uma dica bem importante é levar o plano de parto antes ao hospital onde você vai ter o bebê. Então essa pode ser uma boa opção se você não sabe se o hospital recebe ou não o plano de parto, né? Você pode ir até lá, conhecer o hospital e solicitar que o plano de parto seja protocolado. Mais fácil, né? Já entregou antes, já protocolou, já tá tudo, né, certinho, legal lá dentro. Mas normalmente as pessoas levam e entregam para a equipe de plantão que está no atendimento mesmo, tá? No dia. Eu, vou ser sincera com vocês, não utilizei plano de parto quando tive meus filhos. Eu tinha um médico que eu confiava muito, a gente conversou muito sobre como eu queria que fosse meu parto. Não tinha muita questão de dúvida entre nós, a gente tinha um canal muito próximo, muito aberto. Eu achei que não havia necessidade de um plano de parto. E realmente não houve, né? Fui muito respeitada nos meus 2 partos. Mas se eu tivesse qualquer insegurança, qualquer dúvida, ou talvez hoje, mesmo segura, eu faria uso do meu direito. Eu iria antes até a maternidade, eu entregaria meu plano de parto, eu protocolaria esse documento lá e eu levaria também no dia o documento e pediria para assinarem, tá? Eu acho que essa é uma forma da gente garantir a proteção, né? A não sofrermos nenhum tipo de violência no momento da gente ter um filho, porque é um dos piores tipos de violência que eu posso imaginar uma mulher sofrendo. Shirley, eu quero fazer esse tal desse plano de parto, eu quero, né, me defender aí, eu quero garantir que meu parto seja o mais próximo possível do que eu idealizei. Claro, garantindo a segurança do meu bebê em primeiro lugar, mas por onde eu começo? Então vamos lá, gente. Você irá criar o seu próprio plano de parto, mas aqui estão algumas dicas, né, de alguns pontos que você deve refletir antes e definir de que forma você gostaria que fosse na hora. Então vamos lá. O trabalho de parto. Você quer a presença de um acompanhante, de uma doula, tá? Você quer que seja sem tricotomia, ou seja, raspagem dos pelos pubianos, e sem enema, ou seja, que é a lavagem intestinal? Você quer que seja sem perfusão contínua de soro ou ocitocina, ou seja, você ficar o tempo inteiro dando soro e dando ocitocina para acelerar o trabalho? Você quer a liberdade para poder beber águas e sucos enquanto seja possível, né? Enquanto você consiga? Você quer a liberdade para caminhar e escolher a posição, né, que você quer ficar na hora de parir? Você quer liberdade para o uso ilimitado de banheira e ou chuveiro, caso, claro, o espaço, o hospital, a maternidade onde você vai ter o bebê tenha, né, essas opções?
Monitoramento fetal apenas se for essencial e não contínuo, você quer isso? Sobre analgesia, também você pode, por exemplo, escrever, né, colocar no seu plano de parto, peço que não seja oferecido anestésicos ou analgésicos, né? Eu pedirei quando achar necessário. Outra informação para colocar, sem rompimento artificial de bolsa. Então, né, são alguns pontos aí para colocar. Para a parte do parto mesmo, então o que você pode dizer? Prefiro ficar de cócoras ou semi-sentada, né, com as costas apoiadas. Prefiro fazer força só durante as contrações, quando eu sentir vontade, em vez de ser guiada por uma profissional. Não empurrar a barriga para baixo no momento do parto. Episiotomia, só se for realmente necessário. Gostaria de ter meu bebê colocado imediatamente no meu colo após o parto e com a liberdade para amamentar naquele momento. Gostaria que o pai cortasse o cordão após o mesmo ter parado de pulsar. São alguns detalhes que você pode colocar no plano de parto específicos para o momento ali do parto da expulsão. E no pós-parto, o que você pode redigir, né? Claro que de acordo com o que você acha que é importante. Aguardar a expulsão espontânea da placenta, né? Sem manobras, tração ou massagem. Se possível, ter auxílio, né? Da amamentação para a expulsão da placenta. Ter o bebê comigo o tempo todo enquanto eu estiver na sala de parto, mesmo para os exames de avaliação, né? Liberação para o apartamento com o bebê junto comigo, isso foi uma coisa que eu falei sem parar, eu não fiz o plano de parto, mas durante depois que o bebê tinha nascido, eu fiquei o tempo inteiro dizendo, eu só vou pro quarto com o bebê vai pro quarto comigo, não levem o bebê para outro local, o bebê sobe comigo, então eu pedi isso muitas vezes, né? E com relação aos cuidados do bebê, o que para você é importante, né? Avalie dentre essas questões e anote, né, o que você acha que é importante. Então, por exemplo, administração de nitrato de prata ou antibióticos oftálmicos apenas se necessário e somente após o contato comigo nas primeiras horas de vida. Eu mesma optei por não fazer esses procedimentos, né, no parto do Caê, então foi uma escolha minha. Não entreguei por escrito no plano de parto porque eu não tive o documento, mas eu conversei antes com o meu obstetra. Administração de vitamina K oral, né? Nos comprometemos em dar continuidade nas doses depois, mas durante, né, o pós-parto nós não queremos que seja dado. Eu também combinei isso com o meu obstetra. Quero fazer a amamentação sob livre demanda. Em hipótese alguma, oferecer água glicosada, bicos ou qualquer coisa ao bebê. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, gente. Quero fazer um adendo aqui com relação ao plano de parto, principalmente no que diz respeito aos cuidados com o bebê depois que o bebê nasceu. Porque muitas vezes o bebê não fica o tempo inteiro alojado com a mãe no quarto. Ele vai, né, para a maternidade e fica junto com outros bebês. E quando o bebê está com outros bebês, existem estabelecimentos, existem maternidades, né, que elas avaliam, ai, este bebê está muito nervoso, vamos dar uma chupeta. Ai, o leite da mãe, o colostro parece que não está amamentando, o leite não desceu, etc. Vamos dar uma fórmula? Vamos dar uma água glicosada? Porque parece que o bebê está muito sonolento. Não. Então, assim, isso não pode ser feito. Por exemplo, meu primeiro filho teve alergia à proteína do leite de vaca. O meu segundo filho tinha grandes chances de ter essa mesma alergia, então ele não podia ter contato com nenhuma fórmula. Tá? Ele só podia ter contato com fórmula se eu desse autorização para uma fórmula específica. Então isso eu tive que deixar muito claro na maternidade, né? Assim que eu dei entrada e repeti toda hora. Então se eu tivesse feito um plano de parto protocolado, entregado antes, talvez isso tivesse me ajudado. Por sorte, correu tudo bem, não ofereceram nada para ele que eu não soubesse e não tivesse dado a autorização. Mas esse é um ponto bem importante que eu acho que vale a pena, sim, um plano de parto, principalmente para esses cuidados com o bebê, né? A questão do alojamento conjunto o tempo todo, né? Então você pode escrever ali, pedirei para levar o bebê caso esteja muito cansado ou necessitado de ajuda. Fora isso, eu quero que ele fique o tempo todo comigo. Gostaria de dar o banho do meu bebê e fazer as trocas, ou eu ou o meu marido. Então não quero que outra profissional dê o primeiro banho, quero que seja eu, né? Caso a cesárea seja necessária. Então, o que você pode escrever, né, no plano de parto? Exige o início do trabalho de parto antes de se resolver pela cesárea. Quero a presença da doula e do meu marido na sala de parto. Anestesia, peridural, sem sedação em momento algum. Na hora do nascimento, gostaria que o campo, né, fosse baixado para que eu possa ver o bebê nascer. Eu gostaria que as luzes e os ruídos fossem reduzidos e o ar-condicionado desligado.
Após o nascimento, gostaria que colocassem o bebê sobre o meu peito e que as minhas mãos ficassem livres, né, para eu poder segurá-lo, porque tem casos em que a mão da gestante é amarrada. Né? Gostaria de permanecer com o bebê no contato pele a pele enquanto estiver na sala de cirurgia sendo costurada. Também gostaria de amamentar o bebê e ter alojamento conjunto o quanto antes. Então, todos esses pontos, que talvez você não tenha sequer pensado sobre isso agora, vale a pena você sentar, pensar como que você quer, redigir esse documento, mostrar para o seu obstetra antes e dizer para ele, olha, eu estou montando esse plano de parto, eu vou entregar o plano de parto antes para você, antes para a maternidade, na hora para a equipe, mas eu quero que isso seja seguido. Então, eu sugiro que seja feito sim, nós temos esse direito e vamos fazer valer os nossos direitos. E voltando, né, chamo de novo vocês para assistirem um vídeo no qual eu explico o que é violência obstétrica e aí vocês vão entender por que o plano de parto é tão importante.